Você, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mais Espelho Menos Balança, onde deixamos de enfatizar o peso e começamos a dar importância realmente a coisas que fazem a diferença, como por exemplo a autoestima, a confiança daquilo que tu vês ao espelho. Neste podcast aparecem e entrevistamos mulheres reais que já fizeram o Emagrece Sem Dietas e que elas sim mudaram completamente a vida delas. Vem daí! Andreia, bem-vinda! Obrigada. Meninos, é assim, eu sou suspeita, eu adoro a Andreia. E reparem, ela trouxe-me estas flores. E isto só é indicativo, Andreia, da boa pessoa que tu és, dos bons valores que tu tens. Não interessa, tipo, é o gesto. Não tem a ver com o preço, é o valor da coisa, entendes? Sim. Então eu dou muito valor a estas coisas e queria te agradecer muito. E dizer publicamente que adoro a Andreia. Tem uma loja, às Giraças. Tu és, vou dizer uma coisa que nem nunca te disse pessoalmente, vou dizer agora porque estou a sentir que devo dizê-lo. Tu és das poucas pessoas que eu conheço no digital que é de uma consistência surreal, que é de uma entrega incrível, e eu sei o quão difícil isso é, Andréia. Eu tive 6 anos com uma consistência muito grande e este ano senti necessidade de abrandar porque é muito desgastante, por isso eu queria dar-te mesmo os parabéns, não só enquanto pessoa, porque és mesmo boa pessoa e eu amo boas pessoas e estar rodeado de boas pessoas, mas também a nível profissional, a tua entrega e a tua capacidade a resiliência que é surreal. Obrigada, é bom ouvir isso porque eu às vezes acho que não sou consistente o suficiente. Não, és muito, acredita que és muito e não é extremamente raro. Mais do que raro, imagina, é difícil, sabes? Sim, eu sei o quão difícil, eu publico 2 vezes por dia, produzo cada vez mais conteúdo orgânico porque adoro, aliás, a minha cena, sim, a minha Catarina está ali daquele lado, ela sabe que eu amo orgânico, portanto, para mim, o evoluir da rede social para um menos editado e um mais orgânico para mim é incrível, mas eu sei mesmo orgânico, eu sei o quão difícil é sermos tão consistentes. E tu fazes lives com que frequência? Eu agora estou numa fase que estou a fazer um bocadinho menos, mas tive 3 meses que fazia todos os dias, sem interrupção. Andréia, isso para mim, por exemplo, eu jamais faria isso todos os dias. Foi um desafio que eu me propus. Eu sei, mas é muito desgastante. Muito duro, também é assim, a verdade é, tu vendes roupa, por isso é diferente, e o mostrar e o ter é diferente de uma live de conteúdo de nutrição. Exato, nem faria sentido todos os dias, mas ainda assim eu gabo-te e dou-te mesmo valor é por estar ali, e não é 1 hora, estar ali 1h30, às vezes 2 horas. Sem voz, doente, com febre, fiz todas filhos as doentes, filhos a precisar, é mesmo de louvar, a sério, mereces todo o sucesso do mundo. Obrigada. Por isso eu fico mesmo feliz quando apareces com o teu Porsche e te começam a criticar. Eu amo. Exato. Porque imagina, não tem a ver com o Porsche, tem a ver o quanto tu trabalhaste para teres uma coisa que tu gostas e que te faz sentido. Por aliás, isso, andar nesse carro faz-me sentir que... concretizada, não? Realizada. Sim. Não é o valor, não é o carro, é o quanto é que eu trabalhei para ter isto. Exato, e fui eu que conquistei, porque eu comecei mesmo do zero. Eu, para quem não sabe, e acho que ninguém sabe disto, aliás, a André sabe porque eu num dos almoços que tivemos eu contei-lhe, eu fui à tua primeira loja na Amadora. Na Amadora. Não era Amadora? Era na Amadora, sim. E tu foste das primeiras lojas online de roupa que eu me lembro de seguir, gostar. Era quê? 20? Não. O ano? Sim. Nós foi antes. A primeira loja que abrimos na Amadora foi em 2017. Pois, eu acho que foi 2018 ou 2019 que fui. Sim, porque eu não era mãe, por isso eu tive o Kika em 2020. Pois, deve ter sido então mesmo antes dessa altura. Surreal. Sim, e aí não nos conhecíamos ainda. Depois, imagina, quando eu te conheci, já tinhas a loja em Benfica? Já tinha a Benfica e a Expo fecharam na altura do Covid. Mas eu fui à de Benfica, eu cheguei a ir à de Benfica. Já de Benfica, sim. E ainda não te conhecia-te, mas não te conhecia, ou seja, ainda não tínhamos relação. Sim. Eu nessa altura também não estava tão presente nas redes sociais. Pois não. Porque nós durante algum tempo não queríamos aparecer, não queríamos que soubessem quem nós éramos. Porquê? Porque não queríamos sentir muito assim a nossa... Isto foi numa altura diferente, enquanto que hoje é necessário, tem que se fazer. Obrigatório. Na altura, as clientes tinham sempre pedidos muito especiais a fazer, queriam sempre falar com o gerente ou com o responsável, e então nós sentíamos que se dessemos a nossa cara, íamos ter, como estávamos muitas vezes na loja a atender, as pessoas não sabiam se nós éramos os donos da
da loja ou não. E então sentíamos que era um bocadinho mais leve estarmos ali quase como desconhecidos. Estou-te a perceber. E também porque nós andávamos sempre à procura de negócios e oportunidades e não queríamos que as pessoas nos reconhecessem nos sítios. Ok. Pronto, agora isso já hoje não em dia acontece, é né? completamente diferente, não é? Exato. Agora qualquer sítio onde eu vou, desde as urgências de Cascais, Sei. da pediatria até estar a almoçar no Incomoda-te? Alegre. É assim, no início eu não queria aparecer nem fazer diretos porque eu comecei a fazer diretos grávida da Ema. Ok. Ou seja, eu estava na minha pior forma Exato. física. E, Já vamos falar um bocadinho dessa história. E eu, na altura, quando comecei a fazer os vídeos, as pessoas que me abordavam eram todas muito queridas e muito simpáticas. E eu, na altura, também como estava grávida, as pessoas ainda eram mais simpáticas. Claro. Eu na altura quase que comecei a achar graça. Ok. E hoje em dia não me incomoda, Ok. porque as pessoas são todas muito simpáticas. Não é? quando, E há quando vêm algumas, falar imagina, connosco. o que eu sinto é que muitas nem dizem, sabes? Sim. E mandam mensagem depois, havia naquele sítio, Sim, havia sim, não sei sim. o quê. Eu Tu tive não disse nada. Eu tive uma situação na Kidzania muito engraçada, que eu fui lá com os meus filhos e a Ema ainda era muito pequenina e houve uma rapariga que se ofereceu para fazer-nos uma visita só a nós. E eu pensei, ela é tão querida, ela é tão simpática, e quando lhe ia dizer adeus, eu disse, olha, obrigada, você foi espetacular, porque eu gosto sempre de elogiar as pessoas. Claro, e ela disse assim, eu comprei o meu vestido de sonho na sua loja. Ah, e eu percebi, ela fez aquele gesto de gratidão. Exato. É tão fixe. Sim, sim, estas Esquece. Também me situações aconteceu são- já recentemente. são Olha, bonitas. vamos começar aqui no nosso quadro mágico. Bora lá. Podes-te levantar. Linha do tempo. Tens aqui a caneta. Ok. Bora eu lá. se calhar até Olha, consigo fazer. é assim, disse isto em off, vou dizer agora aqui em on. Eu quero estas calças, amo-as, lindas. Amo esta cor, este amarelo manteiga, Também que é assim que se tenho chama. rosa pastel. Rosa Mas o pastel amarelo é também mais a tua quero, cor, as duas, sim. tá? Giraças, vão lá ver. Não sei se na altura quando isto sair vão ter, já devem ter esgotado, mas devem ter outras Pois, coisas também, mais também, giras. também acontece muito. Ok. Bora. Então, Nasceste em que ano? 1983. Tá. 83. E relativamente à alimentação, à tua imagem corporal, sempre tiveste tendência a ter mais peso? Sempre foste a magrinha que comia tudo e de repente começaste a aumentar de peso? Como é que foi? Sempre fui, sim. Com que idade é que começas a ter noção do teu corpo e que isso começa a impactar na tua vida do dia-a-dia? Porque há sempre uma fase da nossa vida em que nós começamos a olhar para o espelho, estou gordinha aqui, estou gordinha ali, não gosto disto, não gosto daquilo, principalmente ali na adolescência. Eu acho que o ano ali mais 1998, eu tinha 14 anos. Ok. Eu sentia que na praia, quando ia com as minhas amigas à praia, elas diziam todas que gostavam de ter o meu corpo, porque algumas tinham a minha idade, mas eram um bocadinho mais fortes. Mas este ano marcou-me especialmente porque, como eu tinha alguns problemas de saúde relacionados com problemas respiratórios, e tenho um síndrome raro, os médicos não conseguiam descobrir o que é que eu tinha, e fiz muita medicação, o que me levou a pesar cerca de 35 quilos, então eu era muito magra. E este ano marcou-me aqui um bocadinho na lembrança da minha primeira operação e de eu fazer dietas para engordar. Ok. Eu lembro que era massa, e arroz, e massa, que a minha mãe me enchia sempre o prato, e eu também me lembro... Minha mãe vai ver isto. Quando eu não queria comer mais, havia assim uns animais assim lá em baixo que andavam sempre os gatinhos e os cãezinhos à procura de comida. Eu abria a janela e mandava a comida, Ok. porque eu sabia que eles comiam e porque eu não queria mais. Eu Ok. sabia que eu tinha que comer. A tua mãe não sabe disto? Não. Vai saber agora. Vai saber agora. Eu lembro-me, pronto, que nessa altura havia sempre uma pressão de comer sempre até ao fim, de comer tudo o que estava no prato. Isso de alguma forma condicionou depois mais tarde, nessa crença de teres que comer tudo que está no prato? Sim. Okay. Eu acho que após estes anos todos, só agora é que eu olho para a comida que sobra sempre com a tua frase, que é o meu corpo não é lixo. E então eu própria já disse isto à minha mãe, já disse, tens duas escolhas, ou comes e adoeces e és tu o caixote do lixo, ou então deitas fora. Claro. Ou guarda, ou dá, ou faz exato, o que quiser. Às vezes não dá para guardar. Claro. Então, ou pode dar a uma vizinha, à senhora que limpa, não sei. Sim, há sempre quem vai aproveitar. Sim. Mas eu, às vezes, quando, por exemplo, vou comer a algum sítio e deixo comida, às vezes quase que me custa porque penso, eu paguei. Mas depois eu penso, não, eu não quero. Não quero nem precisas. Exato, sim. Mas pronto, o ano 98 acho que foi aqui o ano que mais me marcou, anos. porque eu acho que foi a primeira vez que eu tive impacto do meu corpo, do termo do gordo, do magro. Eu também trabalhava no quiosque da minha mãe, que tinha jornais e revistas, e havia muitas revistas na altura, não é? Era As Mulheres Magras, a Brava, a Super Pop. Bravo! Aquelas ragazza. A Super Pop. Eram os truques para emagrecer, os truques para... Sim, e eu lembro-me nessa altura de eu ganhar assim uma consciência do meu corpo e até pensar assim, epá, eu tenho esta doença, isto é tão chato, mas eu até tenho muita sorte, porque eu tenho amigas que
com aquela idade já estão com preocupações porque estão com peso a mais, Certo, com e excesso de eu, peso. ao contrário, eu estava quase com peso a menos, e às vezes ainda... E nunca ninguém está satisfeito. Exato, não é? sim, é verdade, sim. Olha, e diz-me uma coisa, e a seguir, ou seja, porque depois que tu fizeste o processo de emagrecimento, não emagrece sem dietas, quando é que tu voltas então, aumentas de peso de uma forma mais substancial que depois te faz vir ter connosco? É assim, eu entre este período, eu até, já estou quase como os outros disseram recentemente, eu era feliz e sabia. Exato. Porque eu durante este período, eu sinto que houve alturas que eu tinha assim algumas oscilações de peso, mas era uma diferença de 1 quilo ou 2 que não me fazia preocupar muito com a minha Certo. imagem. Às vezes eu pensava assim, eu gostava se calhar de vestir um 34 em vez de vestir um 36 e queria perder peso, porque lá está, nós temos sempre esta cultura. E também de aperfeiçoar, não é? Sim, Melhorar. sim. Eu nem não encargo E isso também como- me lembro na altura quando abrimos a loja inicialmente, havia pessoas que diziam, mas tu também podias fazer as fotografias, tu eras magrinha, mas eu já era magra, pronto, sempre tive uma estrutura de ter mais anca, mas eu pensava assim, mas eu não sou tão magra como as modelos, eu tinha que ser como elas. Então eu sentia Aquela ali... comparação negativa, não é? Sim, porque também estamos a falar, lá está, em anos diferentes. Totalmente, não é? sim. Muita Com consciência coisa mudou. diferente. Sim, hoje em dia as minhas clientes agora dizem, estás tão magrinha, quando Pois. tinhas mais... Também foi Gostavam de a ver- comunidade que criaste. Exato, É um sim. bocadinho a nossa imagem, por Sim. isso é normal. Eu acredito que hoje em dia Sim. tenhas meninas com mais peso e com menos peso, portanto... E tenho muitas clientes que fizeram SD, O emagrecimento que dessas. seguiram, ou de certa forma É que acompanharam. giro o processo. Porque, por exemplo, eu fazia os diretos todos os dias e havia roupa que eu vestia e eu dizia, isto não me fica nada bem, eu devia perder uns quilos. E agora às vezes eu até visto qualquer coisa e elas dizem, uau, essa roupa agora fica-te mesmo Mas e bem." foi isso, imagina, mas e foi isso que te fez vir para o Emagrece Sem Dietas? Não. Foi a tua exposição? Então podes sentar, dá cá, ok. Andréia, tu estás mais confortável. Acho que a motivação foi completamente diferente. Ou seja, enquadrando aqui, em 2020 eu engordei 20 quilos com a minha Ok. primeira gravidez. Ok. Também foi muito inchaço, porque assim que o meu primeiro filho nasceu, eu perdi logo 10 quilos numa semana. Ok. E recuperei o meu peso muito rápido nessa primeira gravidez. E depois, 1 ano e meio depois, engravidei novamente e recuperei, ou seja, engordei depois 15 quilos. E o que é que eu sentia? Que eu não ia conseguir perder peso tão rápido a ponto de me limitar a fazer vídeos. Então eu tinha que fazer os vídeos com aquele corpo que eu tinha, que era o que eu tinha. Então eu aprendi o que é que eu podia disfarçar, que roupa é que me ia ficar melhor. Ok. Havia peças que eu comprava... Que é interessante para o teu público que vendes, porque acaba por estás a vender o corpo que elas provavelmente também se identificam e Sim. têm e ajuda a disfarçar. Sim, Mas sim, tu não te sim. sentias confortável com essa imagem. Eu não sentia, mas eu tinha que ligar a câmara e sorrir, e eu sou uma pessoa assim um bocadinho tranquila, então havia alturas que eu olhava e pensava assim, é assim que eu sou, é com isto vamos trabalhar. Lidar, claro. E não vou dizer que eu gostasse, mas eu aceitava que Claro. estava assim. Mas eram mais as vezes que eu olhava e pensava, eu não gosto de estar assim, Certo. eu não quero estar assim. E o que me fez procurar-te e procurar o SD não foi tanta questão estética, mas foi, até foi na sequência de uma consulta que eu fiz, que eu sou seguida no IPO, mas não tenho, graças a Deus, nenhum problema oncológico, e eu lembro-me de ter ido lá e ter visto tantas pessoas doentes e ter pensado assim, se eu continuar com este corpo, se eu continuar com esta alimentação, eu vou ficar doente, e um dia eu estou aqui. E então a minha primeira motivação era a saúde, porque Ok. eu penso, eu fui mãe mais tarde, os meus filhos vão crescer e eu vou ser uma mãe mais cota, e então eu queria ter essa longevidade para acompanhá-los Claro. como uma mãe saudável. E eu sabia que, como consequência, a perda de peso viria e ia ser importante para mim. E só quando eu comecei a perder peso muito rápido é que eu comecei a dizer assim, espera lá, que afinal a saúde está tudo muito bem, mas isto é uma sensação muito boa, começar a descer números. Claro. Os dois são importantes. Sim, E sim, claro que sim. saúde, imagina, a percentagem de mulheres que nos procuram por saúde é muito mínima comparativamente com quem nos procura por nível estético, mas ambos são importantes, não é? Sim, A saúde, sim, sim, mas sim. também porque a parte estética impacta indiretamente na saúde mental. Não é? Exato, E é isso sim. que a pessoa não está a ver, que Sim. é o quão é como eu relaciono-me mal com as outras pessoas que estão à minha volta. Porquê? Exato. Porquê que eu escondo? Porquê que eu tenho dificuldade em elogiar aquela mulher?
Porque é que eu tenho dificuldade em dizer que aquela roupa lhe fica bem ou que aquele corpo é bonito? Sim. Porque se calhar eu não gosto do meu corpo. Exato. Porque se calhar eu estou mal resolvida comigo. Há aqui qualquer coisa Sim. que me impede de dizer que ela está bonita. Eu sentia isso às vezes nas redes sociais, porque eu acho que nós também estamos numa era em que consumimos tanta informação, e houve uma altura que eu lembro-me de pensar, eu sei que tenho que emagrecer, eu sei que tenho que fazer qualquer coisa, mas eu não estava pronta. Então, quando eu via alguém dizer, olha o meu almoço tão saudável, olha, eu estou no ginásio, eu passava à frente e dizia, epá, está bem. Pois. Ou seja, eu quase própria numa tentativa de nem rejeitava. quero, exato, nem Nem quero quero ver. ver esta realidade. Exato. Tipo, isto é algo que não é para mim. E enquanto que depois, quando começa o ESD, de repente... Tornas-te essa pessoa. Claro que torno essa pessoa, Exato. porque também inspiro outras pessoas, mas também depois quando vejo alguém a fazer isto também fico feliz, porque Claro. penso, olha, esta pessoa também está neste processo. E então foi um caminho bom e muito importante para mim. Eu sinto que de certa forma mudou a minha vida, porque eu na altura da gravidez da Emma, assim que ela nasceu, eu fiz com outra pessoa uma espécie de plano nutricional que não correu tão bem e que foi tudo muito à base de perder o máximo de peso possível, o mais rápido possível, e eu sinto que ao conhecer-vos a vocês trouxeram uma mudança que eu vou levar para a vida toda. Que bom, porque Andreia. há muita coisa na internet sobre dietas, é o que dá Totalmente. cliques, é o que vende, é o que as pessoas procuram. E se quisermos, metemos o nosso peso, a altura no ChatGPT e aquilo faz-nos um Exato. plano. A Sim. questão é o quão nós vamos conseguir cumprir aquilo, o quão aquilo está adaptado à nossa realidade, o quão Exato. aquilo faz sentido para nós. E acompanhamento, e aquela pessoa que está ali para nos ouvir e para nos orientar quando as coisas não correm bem. E a comunidade que nos mostra que há pessoas mais velhas, mais novas que também estão a conseguir e que passam as mesmas dificuldades do que eu. Sei lá, há tanta coisa. Para mim, eu sou-te honesta, houve uma vez um comentário de um hater que me disse que eu iria ser substituída pela inteligência artificial. Recuso-me a ser substituída pela inteligência artificial e tenho a perfeita convicção que isso jamais irá acontecer, porque eu sou muito de pessoas e pessoas irão sempre precisar de pessoas. A inteligência artificial ajuda em muita coisa, ajuda. Agora, substituir... Não concordo. Não, Portanto, acho que e cada vez mais com a digitalização, por exemplo, estes podcasts, eu adoro receber-vos, estar com vocês, abraçar-vos. Era algo que eu adorava quando não existia a parte do digital, o conversar, o abraçar, o dar beijinho, o sorriso, o olhar, sim. E perdeu-se um pouco isso, mas depois há estes momentos que nós podemos criar e ter isso, então acho que é equilíbrio, não é? Sim, as pessoas que quando me veem na loja, elas já viram que eu emagreci nos vídeos, mas depois quando vêm na loja... Tu perdeste, passaste de tamanho de calças para que tamanho de calças? Eu passei do 38-40 para o 34. Ok. E então as pessoas quando me viam na loja muito volume. vinham sempre assim um bocado céticas e diziam assim, mas é mesmo verdade? Mas foram os suplementos? Claro. Mas a Andreia treinou. Eu disse, eu não treinei nem tomei suplementação, porque eu agora já não estou a amamentar, mas na altura estava. Exatamente. E elas diziam assim, mas como é que foi? É quase como se elas estivessem Tipo, à espera de uma milagre, resposta milagrosa. né? E eu costumo dizer assim, olha, a primeira consulta é um plano nutricional, as restantes é psicólogas. Exato. Elas são psicólogas e É assim, mudam a eu costumo dizer, nós não mentalidade. somos psicólogas, mas nós temos tipo desenvolvimento pessoal associado Sim. ao processo de nutrição e só assim me faz sentido. Óbvio que temos uma psicóloga a trabalhar connosco que em casos de traumas e crenças e coisas mais profundas tem que se trabalhar, mas nós fazemos muito desenvolvimento pessoal e aí a mentalidade é fundamental. Sim, eu sentia para... muito isso, eu sentia que tanto com a Carolina como com a Joana, quando eu falava com elas, eu sabia que elas não me iam julgar. Exatamente. Eu sabia que eu podia dizer, olha, eu falhei nesta situação ou naquela, e eu sentia sempre reforçado. Eu sou uma pessoa que normalmente costumo arranjar as minhas soluções sozinha e costumo partilhar com elas, e eu sentia que depois tinha ali uma pessoa que estava a torcer por mim, Claro. não como um médico numa consulta, que a seguir vai atender o próximo paciente e não quer saber se eu vou voltar ou não, mas como uma pessoa que estava efetivamente a querer que eu tivesse sucesso por mim. E também senti muito isso em relação a ti, já em diversas situações em que tu me dizias, não, que quanto é que tu estejas bem? Ou seja, a tua preocupação era comigo e não propriamente com outras coisas que depois também são inerentes Totalmente. ao ESG. Resultados é importante, números é importante, mas as pessoas serão sempre mais importantes que tudo isso. E por isso é que nada artificial, digital, poderá substituir o sentimento, Exato. a emoção Sim, humana, sim, entendes? sim. E isso é uma das bases do nosso
da nossa metodologia é a empatia, a preocupação com o outro genuína e o perceber efetivamente como é que a pessoa está e que desfecho é que vai e como é que nós podemos ajudar naquele momento a pessoa a ter o desfecho Exato. mais positivo. E isso é muito interessante, estás a dizer isso. O que é que para ti foi mais surpreendente durante o método? Para mim foi logo surpreendente. Eu sou uma pessoa que eu sei que é mais espelho menos balança e eu agora passo 2 meses sem me pesar, mas no início, Mas vês-te todos os dias ao espelho. exato, todos os dias, Todos em os- vídeo, várias horas exato, por dia. exato. Mas para mim eu pensei assim, eu vou registar diariamente o meu peso, foi o que eu pensei. E eu lembro-me que ao quarto E nós, dia... não façam isso, não registem, só pesem só no final do 15º dia. Mas eu não aguentei, não. Isto estavam mesmo a cliente. A cliente. Não, isto é exatamente a mesma coisa que eu digo, apetece-me um chocolatinho. E a Carolina diz, come um quadradinho do chocolatinho. Se ela dissesse, não podes comer o chocolatinho, eu comia o chocolate inteiro. Óbvio. É um bocadinho assim. Totalmente. E então eu lembro-me que ao quarto dia, quando me pesei, eu tinha logo perdido eu não me lembro quanto é que foi, mas eu lembro que eu não estava à espera. E eu até pensei assim, se calhar a máquina não está bem. E pesei-me outra vez. Para mim o mais surpreendente foi... Ou eu não tinha a expectativa muito elevada, porque a questão era saúde. Também já vinhas de um acompanhamento que não tinha sido tão bem sucedido. Exato, mas eu senti que perdi peso muito rápido. Eu não estava à espera que fosse tão rápido. Ok. Também porque eu pensei assim, não me interessa se vem o verão ou não, eu só quero ser saudável, mudar os meus hábitos Certo. e como consequência perder peso. Sim, talvez a expectativa tivesse mais diminuída porque o Exato. foco era saúde e não estética. Mas quando eu me começo a pesar e de repente estou-me a pesar todos os dias, ou de 2 em 2 dias, e eu estou sempre a ver, estou sempre a perder, nem que seja 100, 200 gramas, sempre a perder, sempre a perder, sempre Isso a dá perder. motivação, não é? Aquilo estava-me a motivar tanto que eu às vezes, quando tinha alguma tentação numa fase inicial, eu pensava assim, nem pensar, tu amanhã não estás na minha balança, por isso tu não vens aqui. Claro. Então aquilo Aquela dava-me motivação. também me dava era como se fosse um mote para eu, na altura que eu fosse escolher, eu sabia, amanhã eu vou-me pesar. O que é que eu quero ver ali? Claro. E se calhar para algumas pessoas pode não funcionar tanto esta questão da balança, mas para mim foi uma coisa que me surpreendeu tão positivamente que eu já quase que tinha essa necessidade, e depois até te contei que a Emma começou também na brincadeira a pesar. Certo, pois foi, Porque lembro-me. via-me sempre a pesar, e depois daquela última vez que almoçámos não pesei mais. Exatamente, porque tu disseste isso e eu disse, não é um bom Exato. comportamento para ela Sim. estar sempre a ver. Sim, sim, não me pesei mais. Agora ela vai lá ao quarto, tem lá aquela coisinha Ela que de se veja ao medir. espelho. Vai ver, não, vai ver o Ai, tamanho. que linda! Mas pronto, para mim foi uma das coisas mais surpreendentes. Também foi muito surpreendente para mim um casamento que eu fui em setembro e que até é um dono de uma cadeia de restaurantes e era comida e doces e eu senti-me orgulhosa, confusa e feliz, tudo ao mesmo tempo, porque eu não tive vontade de comer doce, eu não tive vontade de comer 4 ou 5 canapés e rissóis e essas coisas, simplesmente porque eu não precisava. Claro. Eu não tinha vontade e Não eu te não apetecia. precisava, não me apetecia. Mas foi aquilo que disseste há pouco e olha, por acaso as gravações de hoje têm batido muito nessa tecla, que é há restrição calórica porque tem que haver para haver um emagrecimento, mas não há privação. Exato. E não havendo privação, isso faz com que tu não sintas a necessidade de... Porque tu tens o cartão de crédito de calorias, tu sabes que a Exato. qualquer momento quero Sim. comer um bolo, eu como. Quero comer... Sim. Imagina, eu dou por mim, eu sou muito de chocolate. Então se há alguma também. sobremesa de chocolate, eu vou pensar... vou gastar as minhas calorias com isto. Se não há, por exemplo, há um arroz doce, há um leite de creme, Não vale a pena. eu penso, para quê? Exato. Só porque sim? Não. Eu É que isto vai estar a costumo- consumir do meu cartão de crédito. Não vou, percebes? Eu Então, e o João, nós temos essa expressão que nós usamos, que é quando nós vamos a um sítio e vamos comer uma coisa que é calórica e aquilo não está ao nível daquilo que nós esperávamos. dizemos Estouraram assim, calorias. Gastámos um crédito. Dizemos Yeah. sempre assim, já gastámos um crédito para comer uma coisa que não que é era tão boa saudável. e que não era assim, E na que verdade. não era nem- como nós esperávamos. Exato. Mas para mim foi muito surpreendente esse momento e depois algumas festas de anos que eu fui e eu lembro-me que foi uma festa de anos que eles tinham lá na mesa muita comida e eu comi tipo um bocadinho de uvas e penso, eu própria estava às vezes a falar na minha cabeça, André, mas como é que tu não queres comer Claro. os doces? Noutra Não altura, como tens seria o vontade. comportamento antes do Emagrece Sem Dietas? Ias à festa e o que é que acontecia? O meu comportamento antes de ir, por exemplo, a um casamento era vai haver montes de comida, vai haver montes Já de doces. aquela Este- preparação. Este dia eu vou extravasar e depois logo vejo no dia a seguir como é que corre, mas eu vou aproveitar. Nas festas de anos, nas festas Como se, só antes ver- não pudesses, como se não pudesses Exato. aproveitar naturalmente. Exato, Não é? as festas de anos era mais aquela coisa, vai haver doces, vai haver fritos, vai haver estas coisas todas boas, vou comer aqui, vou picar ali, vou não sei quê. E então eu acho que, para mim isso foi muito surpreendente porque eu
não me reconheci. Ou Quase, seja, quase como se fosse, imagina, repara, nós encaramos esse tipo de dias como se fosse algo estranho na nossa rotina. Sim, Entendes? sim. Que é, vou aproveitar aquele dia para comer tudo o que eu não como normalmente, que depois acaba-se por comer. Exato. Se nós encararmos como algo de, eu posso comer isso no meu dia-a-dia, na quantidade certa, não Sim. frequentemente, mas quando me apetecer, a pessoa quando chega a essa altura diz, Não tem necessidade. porque olha, se calhar vai-me apetecer comer amanhã e como amanhã. Ou até comi a semana durante a semana porque me apeteceu. Exato. É o sim. mindset. Eu agora cheguei aqui, olhei para a mesa e vi logo aí uma coisa que eu comia com muita O quê? Pastel de frequência. nata? Jura por Muita. tudo? Eu antigamente comia, não passava uma semana que eu não comisse um pastel de nata. Ok. E agora eu não sei, eu acho que neste período todo, que em maio vai fazer um ano que começámos o acompanhamento, se eu comi 2 pastéis de nata. Poça. Foi E muito. não sentes falta? Eu quase que descobri que eu não aprecio pastel de nata. Isto é surreal. Eu gosto dos pastéis de Belém, passa aqui a Sim, publicidade, sim. está quentinho, é muito bom. Canela, por Mas cima. o pastel de nata, no geral, não é uma coisa que me dê assim tanto prazer. E porquê que comias, não é? Com tanta frequência? Eu acho que a minha questão era sempre a emoção. Eu sou daquelas pessoas que estou feliz como, estou triste como, preciso de motivação como, fiz um direto muito longo, então eu tenho direito a comer Claro. tudo o que eu quiser. É um merecimento. Sim, era muita questão da emoção. Eu senti que até agora, neste período, tive aqui um período menos bom em dezembro e em janeiro, e sinto quase que tive uma recaída, como se eu precisasse de comer mais ou Para comer compensar um as doce, emoções. para compensar. E como é que reagiste nessa altura? As coisas não me sabiam bem, Ok. o suficiente. Nunca era suficiente. Ou seja, apetecia-me comer um chocolate, eu comia aquele chocolate e o chocolate nem sequer me sabia bem. E depois como é que lidaste para a frente? É assim, lido com culpa. Não, mas literalmente, imagina, estavas a tentar combater emoções, não é? Sim. Mas ainda assim não estava a funcionar, porque Não. a tua consciência de alimentar já estava bastante superior. Continuaste ou não com o padrão? Não. Paraste? Assim, tive altos e baixos, tive alturas que continuava e depois tive alturas que pensava, mas o que é que eu estou a fazer? Depois até tive alturas em que não me apetecia tomar sequer o pequeno almoço e Carolina até disse, olha André, come porque depois podes ficar com mais fome. Física. Exato, fome física. Ou seja, como as minhas emoções estavam, é tipo o livro do Monstro das Emoções, estavam Certo, todas desregulado. baralhadas, eu tentava ir buscar aquilo que me era mais próximo, que era mais fácil, mas a comida não me satisfazia. E também foi muito importante para mim, acho que foi um vídeo que fizeste recentemente, em que falas em que não interessa se estás a falhar, o que interessa é recomeçar. Só que Lidar eu também com a falha, não é? Eu sou Lidar uma com a pessoa falha. que me martirizo muito. Ou seja, se eu tiver no plano que só posso comer, vamos imaginar, 80 gramas de carne e eu comer 120, eu vou pensar naquilo durante dias que eu não devia ter feito. Ok. Ou seja, Mas isso sentes que está melhor ou está igual? não, eu sinto que está melhor quando eu estou com as minhas emoções Equilibrada. reguladas. Mas também, repara Sim. numa coisa, Andreia, nós não somos linhas retas. Exato, Não é? sim, Nós não sim. temos sempre as mesmas as emoções no mesmo patamar. É normal essas fases há altos e há baixos. Aqui a questão é como é que nós lidamos nesses sim, baixos, como é sim, que nós sim. lidamos com esses altos. Mas eu Então é acho que a nesse sentido. restrição, ou seja, vocês não têm nessa parte da restrição, mas eu própria impunha uma restrição. Privação, Sim, neste caso. a privação. Eu lembro-me, ainda era a Carolina que me estava a acompanhar e nós estávamos na abertura da loja e toda a gente mandou vir pizza, tínhamos de estar lá até às 3 da manhã que a loja abria no dia a seguir e eu comi uma fatia de pizza e eu depois, ai Carolina nem vai acreditar. E ela a pensar que era uma coisa tinhas comido super a pizza grave, inteira, a pizza e eu comi inteira. uma fatia de Pizza. pizza. E ela estava, mas foi só uma fatia de pizza, Claro. parecia que eu tinha comido o mundo Que inteiro. até equivale, são 300, 400 calorias, equivale a uma refeição. Exato, mas eu já estava, a minha cabeça já estava, não devias ter comido a pizza, então tu começaste mesmo agora e já comeste... Certo. Mas com o tempo conseguiste lidar melhor Sim, com sim. essa Ou seja, frustração. Eu O sinto... conhecimento também te traz isso, Sim. não é? Ou seja, o facto de saberes, ok, esta fatia só tem 300 ou 400 calorias, é o valor de uma refeição, portanto está ok. Sim, não é o sim, ideal, sim. não é o saudável, mas está uma compensação, vamos Não, dizer eu assim. sentia que, de certa forma, tenho o poder na minha mão. Isso Ou é bom. seja, eu sinto que, mesmo que eu faça uma coisa que está fora daquilo que eu sei que devia fazer, Certo. eu sei sempre que tenho o poder de voltar a pôr a minha cabeça no lugar e de fazer as coisas dessa forma. Porque a verdade é que tu não aumentaste, não é? Apesar dessa fase... Sim, é assim, nessa altura eu depois Aumentaste também, nessa fase? Eu aumentei, porque eu também tenho aqui uma questão hormonal e então eu fico sem menstruar durante 3 meses. Ok. Às vezes parece quase que eu estou grávida, faço uma barriga imensa, já Certo. fiz testes de gravidez, não é nada, e depois passa. E então dentro desses períodos, em termos emocionais, É super normal eu ando teres sempre para picos. cima e para baixo.
e nós temos os desafios do dia a dia, não é? E quem é empreendedor e quem tem negócios, que tem preocupações extra, quando cai tudo ao mesmo tempo nessa altura, que foi esta tal fase que eu te falei que foi mais difícil, aí tu já sentes que sozinha tu não consegues lidar com tudo. Certo, totalmente. E eu sou aquela pessoa que estou sempre disposta a ajudar os outros. Alguém tem um problema, anda cá, eu ajudo, preciso disto, eu faço, coisa. Senti que estava a cuidar de toda a gente. Menos de ti, não é? E de mim, eu precisava de cuidar da minha cabeça, olhar para dentro. Até houve uma altura que eu estava do estilo... Pá, isto parece quase um burnout digital. Eu quase tenho que me desligar um bocadinho das redes e parei um bocadinho os diretos nessa fase, porque estava a precisar de... parar e ter calma. Isso é super normal. E olha, ainda bem que tocas nisso. Eu até vou falar de uma coisa que acho que ainda não abordei, mas eu senti isso este ano. Imagina, estou há 6 anos no digital, com 2 empresas criadas, mais um filho, portanto foi tudo ao mesmo tempo. E eu senti necessidade este ano de abrandar. Faço produção de conteúdo na mesma, mas não faço... Eu antes o meu lema era, tem que ser para ontem. Então as coisas tinham que sair, era... sempre no online, vamos fazer, bora, vamos. Eu este ano eu decidi, 2026 não vai ser assim, 2026 eu vou cuidar mais de mim, vou treinar mais, vou estar mais tranquila, não vou deixar de produzir conteúdo, mas vou fazê-lo ao meu ritmo, a um ritmo mais calmo, porque foram 5 anos, de 2020 a 2025, que para mim, eu vou-te ser honesta, pareceram 30 anos. É muito exigente. Muita coisa, é muita coisa a acontecer, é muito exigente e não tem mal às vezes abrandar. Exato. Está tudo certo. Eu sinto que o digital me desgasta porque eu não consigo ser à frente das câmaras uma pessoa que eu não sou. Eu percebo. E então, às vezes, há coisas na minha personalidade que eu sei que pode não agradar a algumas pessoas. E eu sei que não vou agradar toda a gente, nem quero, mas tendo uma loja, a minha responsabilidade é diferente. E então, às vezes, eu sentia que fazia direto ou qualquer coisa e sentia-me contida em certas coisas e aquilo desgastava-me. Isso gasta-te emocionalmente. E eu não sou uma pessoa que consiga chegar ali e dizer eu sou assim, eu não consigo. Claro, se és muito transparente. Exato, eu percebo, e fala-se muito no síndrome do impostor. Às vezes mais vale não aparecer, que assim não estás a fingir uma coisa que não és. Exato. Eu sou e há totalmente de pessoas acordo que com também isso. gostam de polémica. Às vezes, por exemplo, do nada estou a fazer uma live, a mostrar uma camisola e umas calças e perguntam-me o que é que eu acho na política da América ou dos Estados Unidos. Ou seja, gostam de lançar temas. As larachas, sim. Para ver se aquilo... Sim, ou até para ver se alguém nos comentários também responde. Exato. Isso desgasta-te. É assim, a internet é muito difícil de lidar, mas é muito fácil de lidar com este tipo de pessoas. Eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer as primeiras lives, eu estava a 7 kg acima do meu peso normal, estava muito inchada e não havia uma live que eu fizesse que não dissessem que eu estava grávida. E eu, inicialmente, tentava responder sem mostrar que aquilo me afetava. Mas isso também te consumia? Claro, porque não era o que te apetecia. Claro que sim, mas o que é que eu aprendi? Se eu fingir que não li aquele comentário, aquela pessoa vai comentar mais 3 ou 4 vezes, mas ela vai-se embora. Claro. Porque eu não lhe estou a dar aquilo que ela quer. Certo. E então a forma que eu tenho de lidar com isso, às vezes eu estou a fazer lives e estão a dizer coisas horríveis nos comentários ou coisas parvas e eu pura e simplesmente ignoro, porque não há nada pior para uma pessoa provocadora do que isso. Não lhe respondo. Mas é assim. Mas depois, resgatando só aqui um bocadinho o processo, depois dessa fase menos boa e tu aumentaste ali um bocadinho, como é que tu voltas ao teu normal? Eu basicamente voltaste à tua rotina. Pronto. Eu acho que ou seja, tu tens esse equilíbrio. Sim. Repara, nós, como eu disse há pouco, não somos linhas retas e nós não vamos estar sempre igual. Vai haver momentos onde vamos aumentar um bocadinho, mas aqui qual é que é a diferença? Se nós deixamos avançar e voltamos ao que éramos antes, ou se rapidamente percebemos, ok, já estás a exagerar, vamos recuperar e vamos retornar ao que estávamos a fazer antes. Eu acho que para mim essa parte foi fácil, porque como eu disse, eu sou uma pessoa que estou sempre a arranjar soluções para tudo. Eu acho que já é uma característica minha e eu lembro-me que quando recebi o plano eu pensei assim, ok, isto é o que eu vou fazer, o que é que eu gosto mais de comer que eu possa introduzir aqui, mesmo que as refeições sejam repetitivas, porque eu não me importo de ter refeições repetitivas. Por exemplo, o meu pequeno almoço é sempre o mesmo há 5 anos, sempre igual, e quando eu não tomo aquele pequeno almoço, não vai correr bem. Okay. Eu agora vou passar uns dias ao Porto e já vou levar as panquecas de aveia e banana congeladas porque eu não vou comer no hotel. Okay. Mas não é por restrição. É porque sentes-te... É aquilo que eu gosto rotina, de comer. Mas o que eu adaptei ao plano que vocês fizeram foi...
coisas que eu gosto de comer, que eu sei que são saudáveis, que eu sei que vão ser fáceis para mim, e adaptar também ao comer fora, que eu como muito fora. Como é que tu fazes? Isso é um tema interessante porque muitas das meninas têm essa questão de eu como muitas vezes fora, por isso é que elas conseguem porque elas comem em casa, como eu como fora eu não vou conseguir controlar. Qual foi aquilo que nós te ensinámos que te permitiu, comendo fora, teres resultados na mesma? Eu acho que isso e eu também já tive essa crença, eu acho que isso é só uma desculpa. Totalmente, mas o que é que tu fazes hoje em dia para conseguires comer fora? O que eu faço hoje em dia para comer fora, pronto, mais ao almoço, porque estamos a trabalhar, depois vamos almoçar rápido e depois voltamos, eu vou ter sempre que deixar a comida no prato, é obrigatório. É as quantidades. Exato, ou seja, eu sei que vai ter que sobrar, às vezes até divido. E vai ter que sobrar porque as pessoas exageram no que servem, se servissem menos não tinha que sobrar. Sim, sim. E há sempre opções saudáveis. Sempre, sempre. Há sempre opções saudáveis. Sim. Mas aí, imagina, há sempre opções saudáveis, ok, mas esse argumento pode ser rebatível, porque ela pode dizer, não, mas no sítio que eu vou não há. Ok, então as quantidades. Exato. Portanto, coma menos, racione. Tem meio prato de arroz, come um quarto de prato de arroz. Exato, tem um prato de massa, come um terço de prato de massa. E mete tenho meio prato de carne, coma só um quarto de prato de carne. Então é quantidade. Sim. Outra das estratégias que pode usar logo é pede um prato à parte no início. Para o fim tu já sabes o que é que tens que fazer, mas no início pedes um prato à parte, colocas a quantidade que vais comer e mandas guardar ou dás a alguém ou fazes... Agora, não está a comida no prato, porque com a conversa é normal nós distrairmos. Se estamos com alguém eu vou-me distrair e vou comer. Exato. E assim só como o que está ali no prato. Também é uma estratégia. Por exemplo, eu vou muitas vezes almoçar a shoppings. Quando eu estou a ir para lá eu já sei onde é que eu vou. Também então eu não decido quando estou ali. Porque se eu estiver ali, começa-me a cheirar. Impulsivo. Se calhar até... Não, claro. Eu vou ali e às vezes também escolher sítios onde nós sabemos que há vai opções saudáveis. Também há outras alturas que levo para o trabalho, quando não estou no pico do trabalho faço isso e levo e às vezes até penso assim, olha, se eu comer aqui... eu não vou perder tempo a ir, a almoçar e a voltar. Então hoje o meu dia tem que render, então eu vou levar o almoço, como ali vai ser muito mais rápido. Eu não vou fazer hora de almoço, porque a empresa é minha. Claro. E começo logo a trabalhar assim que acabo de comer. Imagina, se tivesses que descrever, há pouco estavas a dizer, perguntam-me e eu explico tudo direitinho como é que funciona. Como é que tu descreves às clientes o que é o Emagrece Sem Dietas? O que é que lhes dizes? Assim de uma forma rápida, não é preciso estar... O que é que lhes dizes? É assim, uma das primeiras coisas que eu digo é que é real, porque eu sinto que as pessoas estão muito céticas, porque elas também estão com este excesso de informação, e acham que... Há pessoas que sabem que eu fiz parceria, há outras que não sabem, que eu percebo pela conversa que elas não sabem. E eu digo sempre às pessoas que foi uma coisa que mudou a minha vida, porque eu podia fazer qualquer plano de dieta... E só o facto de ser um plano e de ser dieta já não é uma coisa que vai ser para a vida inteira. E então eu sinto que aquilo que vocês me trouxeram foi uma coisa para a vida toda. Quais foram assim os ensinamentos que mais mudaram a tua vida, neste caso? Para mim foi... O caixote de lixo, já falaste, o meu corpo não é o caixote de lixo, que era uma crença que tu tinhas anteriormente. Sim. E foi as quantidades. Ou seja, eu, por exemplo, eu como em casa sempre num prato de sobremesa, não como num prato grande, e às vezes eu olho para coisas que eu comia antigamente e eu dizia assim, como é que é possível? Aí estás a falar de conhecimento. Sim. Porque imagina, para ti comer num prato de sobremesa está ok, mas por exemplo, uma pessoa que tem 1,70 m ou 75 se calhar já não faz sentido. Por isso, e esse conhecimento é individual. Portanto, a pessoa não pode achar que então agora vou reduzir as quantidades. Sim, à partida se reduzir as quantidades vai emagrecer. A questão é como é que o faz, a privar-se. E isso é o que nós não queremos para depois não ter uma má relação com a comida. Sim, eu também costumo dizer às pessoas que funciona, mas que o trabalho não é só vosso, é delas também. E eu até costumo dizer assim, vocês têm que estar com essa mentalidade e também têm que ter sorte de ser selecionadas, porque elas não selecionam todas as pessoas. Pois não. E elas ficam muito intrigadas. Como assim? Como assim? Assim, olha, falas com a equipa de vendas. A equipa de vendas está determinada e talhada e elas sabem que se a pessoa não está comprometida, a pessoa não entra. Eu prefiro eu não quero ganhar dinheiro com aquela pessoa, eu não quero que aquela pessoa gaste, invista o seu dinheiro em nós para depois não ter resultados, para depois não ter sucesso. Eu tive uma amiga agora este fim de semana lá na minha casa e ela já me falou 2 ou 3 vezes, ela teve bebê há um ano e ela estava-me a dizer que estava a pensar avançar. O que é que eu achava ser a altura certa? Eu disse assim, não tem nada a ver com a altura.
A Diana tem pessoas que acabaram de ter uma criança. Não Claro. tem nada a ver com a criança, não tem nada a ver com a altura, tem só a ver contigo. Sim. Tem só a ver com a tua mentalidade. Disponibilidade para Exatamente. aprender e para aplicar. E eu Simples. disse, estás pronta? Claro. Estás pronta para começar por ti? E ela, eu não sei bem se estou pronta. Eu disse, se não sabes bem, se calhar também ainda não estás pronta, mas fala com elas. A questão aqui é que, imagina, o estar pronta para uma pessoa que está desorientada é difícil. Sim. Porque ela nunca sabe que vai estar pronta, entendes? Aqui a questão é, estás com essa vontade, é só ter consciência de, tu vais ter que aprender e aplicar. Sim. Queres isso? Ok, então É essa vai. a pergunta. Então vai. Sim. Porque Sim. se estás pronta para isso, boa. Agora, só o estás pronta é difícil para a pessoa, porque ela está desorientada. O que ela tem que ter consciência é, aquilo não é um milagre, tu vais ter que aprender e aplicar. Queres isso? Quero. Exato. Então vai. Sim. Não. Aprender, trabalhos de casa, aplicar, não. Mas então não vais. não estão prontas, sim. Eu acho que às vezes as pessoas querem, elas pensam assim, eu queria tanto perder peso, mas eu não quero mudar a minha rotina. Não vais. Eu não quero mudar. Não vais emagrecer. Exato, e eu acho que não funciona. E então sempre Então que... não queiras emagrecer. Sim, É simples. porque é uma mudança de hábitos. Mesmo com monjaro, vamos falar de um tema polémico aqui. Sim. Mesmo com monjaro, vamos supor, ok, então, mas eu não quero fazer nada disso, mas eu quero emagrecer, vou fazer um monjaro, um Ozempic, o que seja. Tá, e depois? O monjaro vai-te inibir a vontade de comer. Tu Sim. simplesmente não vais comer, ponto. Tá, vais emagrecer. E a cabeça? E depois? É que a E quando cabeça- voltares a comer com uma fome tipo desmesurada, porque tiveste imenso tempo sem ter vontade de comer e vais ter vontade de comer. As escolhas, o conhecimento, as quantidades. É verdade. Podes fazer, mas faz acompanhamento Eu nutricional. acho é que as simples. pessoas, quem faz essa solução, a pessoa está magra, mas a cabeça ainda está com a mentalidade. E eu acho que é importante, no caso o ESD, porque é toda uma construção. Totalmente. Aquela pessoa que eu era em maio, quando eu comecei, eu já não era a mesma em agosto, eu já não era a mesma em Claro. outubro, eu já não sou a mesma hoje. Totalmente. E então é uma construção de mentalidade e de olhar para as coisas de uma maneira diferente. Já Olhares não- para a comida e para a alimentação de uma forma diferente. Sim, sim. E de ser, imagina, eu hoje em dia, eu vou de férias e eu treino todos os dias, ou se não todos os dias, 3, 4 vezes na semana, e como normal. E se me apetece a comer o doce, como o doce, se me apetece beber um vinho, eu bebo um vinho, mas eu não estou a pensar, estou de férias, relaxada, Exato. vou comer. Não, porque isto é um estilo de vida. Eu gosto Exato. de Sim, comer sim, assim, eu sim, gosto sim, de sim. treinar. Então é um mindset. O que eu senti, que já falei com o João, é... Mas eu estou a comer normal. Claro. Porque este é o meu normal. É a minha rotina. Este é o meu novo normal. O João até comentou isso numa live, que eu até partilhei o vídeo, que ele dizia assim, de todas as vezes que tu tentaste perder peso, esta foi a única vez que ele não sentiu a restrição de ir aos sítios. Porque Ok. antigamente eu dizia, não podemos ir ali. Andrei, que bom Não podemos ir isso. ali, não Que podemos bom ir esta àquele restaurante, mudança. não podemos ir àquele sítio. E ele dizia que se sentia bem com isso, porquê? Porque como nós estamos sempre juntos e vamos almoçar e jantar juntos aos mesmos sítios, Claro. muitas das vezes à noite o jantar, quase a maior parte das vezes, era diferente, que eu escolhia jantar uma coisa diferente porque eu sentia que não precisava daquela comida toda ou daquele tipo de comida à noite. Mas na parte dos almoços ou do querer ir a algum sítio, eu antigamente dizia, não, eu não vou ir, nem penses. Ou então eu dizia assim, ok, até podíamos ir, mas eu vou comer em casa primeiro. E depois Claro. ia vê-lo almoçar uma coisa que eu queria. Pois, que Onde é não que eu faz estava- sentido Onde é que eu nenhum. estava um mês depois? Naquele... Já estava num ciclo outra vez, Claro. porque isto é o ciclo Vicioso. do açúcar, do Sim, sim. cansaço, Da restrição, da cortisol. culpa, Sim. do voltar à estaca zero. Olha, Andreia, bora fazer aqui um jogo? Bora. Sim. Vamos lá, então. Eu nem sabia, por acaso, se calhou. Que o pastel de nata era aqui a tua... Não, a minha o teu- perdição a é tua o crush. chocolate. Ok. Mas o pastel de nata era Qual é que uma achas que é coisa- mais calórico? Pastel de nata ou estes 2 quadrados de chocolate? Eu acho que é o pastel de nata. E o mais saudável? Eu acho que é o chocolate. Isto é uma comparação quase injusta e vou-te dizer porquê. Por acaso as comparações anteriores que fizemos não foram tão injustas. Esta é mais. Porque óbvio que este é um chocolate 0% de açúcares adicionados e apesar de ter sempre gordura, porque o chocolate, o maior componente que tem é gordura, é menos calórico e é o mais saudável, sim. No entanto, ambos são válidos. Se te apetece o pastel de nata, tu não vais comer o chocolate. Porque apetece-te o pastel de nata. Tu não vais comer o pastel de nata todos os dias, entendes? sim, Então, sim. óbvio que apetece-me um doce, ok, um quadradinho de chocolate, mas se isso te satisfizer mentalmente, porque Exato. se nem se satisfizer, então se calhar até um quarto de pastel de nata vai-te satisfazer mais que um quadrado de chocolate. Por isso é que cada estratégia tem que ser adaptada e ajustada individualmente. E agora esta aqui, esta é interessante. Pipocas, estas são doces, não tem aqui nenhuma questão de dieta. Frutos secos, qual o mais calórico? Eu acho que vai ser os frutos secos. E qual o mais saudável? Eu ia dizer os frutos secos também, dependendo Certo. da quantidade. Imagina, frutos secos são extremamente calóricos. Lá está, a componente maioritária e gordura, que nada tem a ver, por exemplo, com um pastel de nata ou com umas pipocas.
As pipocas acabam por ser menos calóricas, mas do ponto de vista nutricional, o que é que isto nos enriquece? Nada. Uma fonte absurda de açúcares, zero saciedade, simplesmente disparar picos de insulina para nos dar mais vontade de açúcar, não é? Exato. Então é isso. Era aqui um jogo assim. Passaste com distinção. Obrigada. A cliente é Estudei a lição. E nós nem te dissemos, imagina o que seria. Eu procuro também, ou seja, tudo o que é sobre estes Informada, temas eu né? gosto, sim, quanto mais informada estiver, melhor também. Olha, se tivesses de dar um conselho lá para casa para alguém que está cético de entrar no Emagrece Sem Dietas, ou assim, o que dirias? Eu acho que diria para a pessoa pensar nela primeiro, que foi o que eu fiz durante muito tempo, foi não pensar primeiro em mim. Priorizar-se, não é? Exato, sim. E lá está, não pela questão física, porque Totalmente. a questão física vem depois, mas se calhar a pessoa perguntar-se assim, como é que eu estou mentalmente? Porque está tudo relacionado, o corpo com a cabeça, mas pensar primeiro como é que eu me posso sentir melhor, não só fisicamente, mas na minha cabeça, porque eu não consigo descrever a sensação de repente olhar-me ao espelho e dizer assim, eu posso fazer os diretos que eu quiser, tirar as fotos que eu quiser, te disse ao João, se quiseres eu posso ser modelo das girassas, porque eu já me sinto no meu corpo. Claro. E não há, eu cheguei a dizer, não há dinheiro que pague, não há agradecimento que pague, não há flores que paguem, sentir esta gratidão tão grande e sentir que eu consegui e que vocês me ajudaram, e eu às vezes nos vídeos falava muito o quão vocês me tinham ajudado, e o João dizia assim, tu também fizeste isto, também tens que Querido, ficar feliz porque não foram só elas. Totalmente. Porque eu falava, o tema da dieta vai sempre para os meus diretos, desde sempre, mesmo antes do ESD, porque as pessoas debatem-se muito com os tamanhos. E então eu acho que o maior conselho que eu diria, que eu daria às pessoas seria, pelo menos uma vez na vida, esquecer, se calhar, comprar aquelas calças ou fazer uma prestação daquele telefone e olhar para o SD como o maior investimento que elas possam fazer nelas próprias. Eu percebo o que tu mas estás para a se sentirem dizer. bem psicologicamente também. Até porque há muito aqui a questão do preço, não é? Sim, E sim. não é do valor, é do preço. Exato. Que é caro. Calma, é caro porque não estás a priorizar. Porque se calhar tu não achas uma viagem a Cabo Verde ou a Punta Cana ou de 1.500 euros cara. Não há, é o que é que para ti é importante. Se calhar não está a ser importante o suficiente priorizar-te. Isto tem tudo a ver com prioridades. Sim. E está tudo certo. Agora, isso que tu dizes é importante. Priorizar-se, cuidar de si, e lá está tudo interligado. Sim. E repara, tu és a quarta pessoa a sentar-se aqui hoje, estamos em gravações hoje o dia inteiro, e é a quarta pessoa que diz que nós mudámos a vida. E nós mudámos porque tu deixaste e porque tu passaste a ação. É como o João diz, isto é um trabalho de equipa. Mas nós mudámos a vida e tu sentes que a tua vida mudou porque efetivamente a tua relação com os outros, a tua relação com a comida, a tua relação contigo própria, que é a mais importante, mudou drasticamente, e isso é impagável. Verdade. André, obrigada por teres vindo, tá? Muito orgulho convite. em ti e no teu processo, e muito feliz por estás a sentir isso, porque eu sei o que é. Sim, obrigada eu pelo convite, gostei muito. Bossi, espero que esta história te tenha inspirado, que percebas que para teres resultados diferentes precisas de fazer algo diferente e, acima de tudo, faz por ti, para ti e sem comparações. Até para a semana.